Oi, gente! Estamos iniciando o nosso segundo episódio do Pode Emagrecer. Eu sou Ludmila Paz, personal trainer, e ao meu lado... Olá, gente. Eu sou a Jamile Costa, sou nutricionista e atuo também na área de emagrecimento, principalmente na área de emagrecimento. Muito bem, e hoje temos uma convidada muito especial, né? É a psicóloga Bruna. Ela vai falar um pouquinho, vai se apresentar, e ela é especialista em comportamento alimentar, então é um tema muito importante pra gente e pra todas as pessoas que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Bom dia. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com comportamento alimentar e sou especialista em terapia cognitiva comportamental, que atualmente é a maior evidência que a gente tem dentro da psicologia. Muito legal. E aí, a gente fez uma caixinha de perguntas, né, Jami, no nosso Instagram, pedindo algumas perguntas. Ao longo da nossa conversa, a gente vai fazer essas perguntas para esclarecer as dúvidas, né, dos nossos seguidores. Mas vamos começar um pouquinho com a tua história, como que tu chegaste dentro da psicologia a querer trabalhar hoje com essa área. Eu sempre digo, né, que a gente tem que avaliar o quanto tem naquela pessoa daquilo que ela fala, né? Então, eu iniciei na psicologia e logo quando eu iniciei na psicologia, eu não sabia, né, do meu diagnóstico. Para quem não sabe, eu tenho um TDAH e na época eu tive compulsão alimentar. E a compulsão alimentar ela pode ser uma comorbidade do TDAH. Então, eu por muito tempo, por anos, eu lutei contra, né, essa questão alimentar sem saber o que eu tinha. E hoje eu digo que foi a psicologia, foi a terapia que fez com que eu mudasse a minha história. Hoje em dia eu tenho uma ótima relação com a comida, né? Tenho prática de atividades físicas. E hoje eu falo disso porque é algo que eu me identifico e eu vejo que é uma demanda muito grande, né? Na clínica, a maior demanda que a gente tem é de obesidade. Então a Uhum. gente vive hoje numa era onde existe aí uma busca incessante pelo emagrecimento, mas em contrapartida a gente tem um acesso muito fácil a alimentos muito calóricos, né? Uhum. Então, hoje em dia eu falo disso por ser uma área que eu me identifico e existe uma demanda muito grande. E é muito legal, Bruna, porque, como algumas pessoas já sabem, eu tive também, né, o meu processo, eu passei por um período de compulsão alimentar. Então, às vezes você não entende o que é isso. Você só vai fazendo, você vai vendo algumas pessoas comentando, mas no fundo, você não sabe a causa, você não sabe como resolver. E você fica nesse ciclo, né, vicioso, vamos dizer assim. Inclusive, em uma das postagens que eu fiz, porque no meu Instagram também falo sobre isso, uma pessoa perguntou: Lude, qual é a tua psicóloga? Porque eu preciso ir com ela. Se ela te ajudou, ela vai me ajudar também. Entendeu? Porque as pessoas começam a olhar para esse lado, meu Deus, eu realmente preciso de ajuda. E vai muito da nossa mentalidade, tá tudo interligado, né? Eu acredito que é onde Uhum. começa a gente poder entender a causa do problema para poder tratá-lo, né? Exato, de fato. E quando a gente fala de causa, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente fala que não tem uma causa específica. Todo transtorno é multifatorial. Então, a infância, a experiência, ambiente, fatores genéticos, biológicos, relacionamentos, tudo isso é um compilado para a gente conseguir chegar num transtorno alimentar. Transtorno alimentar, um transtorno mental. E por isso a gente trabalha de determinadas formas dentro do emagrecimento, dentro de um transtorno. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que a gente não enxerga, né? É mais fácil eu conseguir acreditar e dar mais valor a uma doença física, a um machucado onde estou vendo, do que uma doença mental, um transtorno mental, né? Com certeza, eu acredito que hoje nem tanto, mas ainda assim é um tabu para Sim. algumas pessoas, né? Não é fácil você aceitar. Uhum. Você procura outros meios, mas você vê que aqueles meios não estão tendo resultado, porque não é a causa, por mais que não tenha uma específica, mas existe um tratamento adequado, né? E eu acho que é muito importante mesmo. Até por isso que a gente quis trazer o tema, né, pra cá, porque eu acredito também, acredito que nós três seguimos a mesma linha de achar que você precisa tratar disso antes para poder tratar de outras coisas. No nosso outro episódio, a Jamile comentou isso a respeito de uma paciente que ela encaminhou, né? Eu acredito até que era contigo, né? Uhum. Porque ela via que o que ela estava tentando fazer não estava fluindo. E não era o trabalho dela estava certo. Era a paciente que não estava conseguindo fazer, né? Eu Exatamente. digo hoje que, assim, você pode ter o melhor profissional te acompanhando, médico, personal trainer, nutricionista. Se você não conseguir fazer aquilo que ele tá auxiliando você a fazer, não vai funcionar, né? E não Exatamente. se trata só de foco, força e fé, né? Então a gente é muito mais complexo do que só força de vontade para conseguir alcançar.
Eu acho interessante quando eu assisto os Quilos Mortais, porque como são pessoas super obesas, a gente consegue ver de forma muito mais clara a importância, né? Na verdade, a dificuldade ali, às vezes em busca de algum transtorno mental, algo mais voltado para isso, o quanto isso influencia na alimentação. A gente vê de forma muito clara e evidente. Por acompanhar, ter um acompanhamento ali realmente, né, que eles fazem a filmagem 24 horas do dia daquela pessoa, coisa que a gente não consegue ter no consultório, né? Então é o que eles relatam. E muitas das vezes eles acabam escondendo por inúmeros motivos o dia a dia, mas ali a gente consegue ver de forma muito clara que quase 100% ali por trás daqueles super obesos tem uma história muito mais complexa, que envolve traumas, que envolve outras coisas que acabaram resultando naqueles excessos de peso, né, de 200, 300 E que quilos. vai muito mais além do que tu começou a tua fala, do que só força de vontade. Com Ai, tu certeza. não tem força de vontade pra fazer isso. Gente, não é assim. Existem Uhum. muitas questões por trás, né? E é muito difícil tu lidar com aquilo que tu não conhece, né? Enquanto tu não consegue entender que existe um diagnóstico ali, tu sempre vai atrelar e vai comparar o teu processo com o de outra pessoa, né? Uhum. Então, quando a Jamile traz sobre essa questão dos quilos mortais, a gente vê nitidamente a compulsão alimentar ali. A gente tem dentro do grupo de pessoas com obesidade um número muito grande de compulsão alimentar. E a gente consegue observar e avaliar que é uma regulação emocional através da comida. Então, muitas vezes a única fonte de prazer é a comida. E não deveria ser assim. Porque a comida, ela também é afeto, ela também é conforto. A comida, por muito tempo, e muitas vezes ela é tradicional nas famílias, né? Aquele encontro, aquele momento. Então, não tem problema nenhum você usar a comida como uma fonte de prazer. Só que ela não Uhum. pode ser a tua única fonte de prazer. E é isso que a gente desenvolve junto com o paciente. Então, a gente vai avaliar toda a história do paciente de forma longitudinal, desde a infância, quais foram os fatores que contribuíram, qual é a função que a comida tem na vida dele. E o que a gente tenta sempre dessensibilizar junto com o paciente é que não existe um alimento proibido. Uhum. Não existe um alimento vilão, mas existe boas escolhas e existem outras fontes que a gente vai desenvolver. Então, quando a gente fala de repertório comportamental, é as experiências que o paciente vai ter na vida dele. E muitas vezes o único repertório dele é comer. É o prazer através da comida. Então a gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir tristeza, mas até mesmo esses sentimentos são importantes, Uhum. porque eles sinalizam alguma coisa na nossa vida. E é engraçado porque ouvindo a tua fala, ouvindo a da Jamile, vem tantas questões na minha cabeça pra ver quanto o assunto é complexo, mas não é porque ele é complexo que ele não é pra se resolver, né? Sim. A gente consegue com o tratamento adequado, mas são muitas questões. Por exemplo, a gente falou da questão do se comparar, né? Esses dias uma seguidora mandou mensagem pra mim: Lud, me tira uma dúvida. Por que que tem umas pessoas que emagrecem e não definem, mas elas postam que elas só comem coisa saudável? Eu falei: calma, bora por partes. Ela só posta o que ela quer. Né? Nós temos esse grande problema hoje das redes sociais, que ao mesmo tempo que eles incentivam, eles também geram gatilhos em algumas pessoas. Eras, mas a fulana consegue e eu não consigo, mas eu tô me esforçando. Então a gente precisa saber também olhar para esse lado da pessoa, principalmente nessa área de redes sociais. Saber o que que você está consumindo, você precisa filtrar que aquela pessoa não mostra o dia inteiro dela para você, como por exemplo numa gravação dos Quilos Mortais. E você precisa saber filtrar. E o que que cabe para você? Como é a sua rotina? Né? Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e acredito que quando o paciente chega para ti, tu olhas todo, né, esse histórico e toda essa rotina, essa vida do paciente. E é um recorte, né? As redes sociais são um recorte daquilo que a gente está disposto a mostrar pro outro ali. Com E é algo certeza. que eu sempre digo, o ambiente ele sempre vence. Então, assim, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, mas talvez eu seja mais influenciável do que outras pessoas. Não, o ambiente ele sempre vai vencer. Independente do teu objetivo, da tua disciplina, o ambiente ele sempre vai vencer. Então, a gente tem que avaliar se o nosso ambiente está coerente com os nossos objetivos. E isso vale para as redes sociais também. Quem são as pessoas que tu segues?
o que que elas têm para compartilhar de acordo com os seus objetivos. Então, assim, é todo um contexto geral. Perfeito. E concluindo o que a Jamile trouxe sobre a questão do trabalho dela com alguns pacientes, a gente sabe que às vezes o profissional ele é excelente, ele está disposto, ele passa um ótimo protocolo, mas ainda assim o paciente não consegue fazer o que ele precisa fazer, porque emagrecimento tem a ver com comportamento também. Quem trabalha com comportamento é psicólogo, então muitas vezes a gente precisa entender a demanda. Então, uma paciente que a gente tem em comum, ela vinha de um processo de tentativa de emagrecimento e ela não conseguia realizar algumas atividades, porque ela não sabia que ela tinha um diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso impacta muito nesse controle inibitório, nesse controle de abrir mão de um alimento que eu gostaria agora em prol de um emagrecimento. Uhum. Isso é muito interessante. Eu aprendi, inclusive, com a Bruna, né? Que tem. Eu não sei como é que a gente pode. Não sei como eu posso chamar. TDAH, tipo transtorno, alguma. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno, né? Então, tem alguns transtornos que eles podem, digamos que, facilitar você ter uma compulsão alimentar, ou então eles aumentam impulsos, e isso também faz você comer muito mais. E aí precisa desse diagnóstico. No caso dela, a gente estava trabalhando muito, tentando ajustar sempre da forma que seria possível para ela. Mas por conta disso, a gente já vinha há meses, eu acho que anos já, sem ter sucesso. Assim, a cada 6 meses que ela ganhava peso, não era muito, era às vezes gramas, 1 quilinho e tal. Aí, com 6 meses, ela conseguia perder um pouquinho. Enfim, Não tava num fluindo, espaço né? de um ano, acho que a gente estava com saldo positivo de peso. Entendi. Aí eu falei, olha, não tá funcionando, né? Então, vamos dar um tempo aqui. Você vai com a Bruna. Eu não tinha noção que ela poderia ter esse diagnóstico, mas falei, não tá certo. Alguma coisa. Não tá certo. Alguma coisa aqui não tá dando certo. E eu percebi que ela precisava de uma psicóloga. Eu falei, vai lá com a Bruna, faz lá o tratamento com ela. E foi muito legal, porque nos próximos, ela ficou acho que uns 3, 4 meses só fazendo com a Bruna. Quando ela retornou, ela já retornou, a Bruna passou mais atividades. Plano de ação. Anote seu diário alimentar, algumas coisinhas do tipo. Então, só com esses planos de ação, ela já me voltou, acho que com uns 3, 4 quilos a menos. Nossa, já é uma diferença, né? Muito legal. Aí, tá, vamos voltar pra dieta. Fez a dieta, no próximo mês ela já voltou com menos 3. Então, assim, em 2 meses ela já perdeu 7. O que ela não tinha perdido em. Um ano todo. Nem há muito tempo. Eu falei, ó, tá, agora sim. E pra ver, aí isso mostra a importância, né, dos profissionais trabalhando juntos, de você procurar bons profissionais, porque não era qualquer pessoa, qualquer profissional que ia ter esse feeling de que ela precisa de uma outra ajuda. Talvez até o profissional ficasse ali, né? Porque Estendendo. financeiramente era vantajoso, né? Exatamente, Pra mim. mas, não, né? E isso é algo que eu até gostaria de comentar. Eu acho que isso vai muito da. Eu acho que a gente tem que saber onde é o nosso espaço, né? Até onde a gente pode ir, qual é o nosso limite. E muitas vezes isso mostra a humildade do profissional de conseguir perceber que, nossa, calma, talvez eu precise de ajuda aqui, porque isso aqui não me compete. Com E certeza. conseguir fazer esse trabalho conjunto e ter essa comunicação. Então, isso é muito importante e isso mostra muito mais sobre o profissional de forma individual, pessoal, porque é uma demanda também, é uma dor, tá? Aquele paciente está sofrendo. Quando o paciente vem de muito tempo na tentativa de emagrecimento e ele não consegue, ele começa a atrelar isso a uma crença de incapacidade e isso impacta em outras áreas da vida dele. No trabalho, certeza. no relacionamento. E eu acredito que tu pode falar muito sobre isso, né? A gente acaba atrelando que todo mundo consegue, menos eu. Se eu não consigo emagrecer, eu consigo o quê? Com É certeza. verdade, E- né? E eu vejo muito, né, os coaches falarem que. Já vi umas frases, né, dessas feitas. Se você não vence a comida, você vai vencer o quê? Tu já pensou pra uma pessoa que não consegue emagrecer essa Gente, frase? Ela falou, eu sou uma derrotada. É, Eu não vou com conseguir mais certeza. nada na minha vida. E é muito diferente quando tu tá na tentativa de emagrecimento e quando tu tá na tentativa de emagrecimento, tu tem um transtorno. Precisa de um tratamento correto. Aham. Então, depende da tua força de vontade e da disciplina. Sim. E esse olhar é muito importante. Quando o paciente ele começa a entender o porquê das dificuldades dele, ele começa a ter uma autocompaixão maior, entender, calma, talvez eu consiga, mas eu tenho que tentar de uma maneira diferente. Uhum. Talvez não funcione como funciona para todo mundo. E não só Exatamente. terapia, né? Às vezes tem realmente a necessidade da medicação.
É como Sim, se você, sim. de repente, você tem diabetes e você precisa fazer a reposição. Precisa de um antidiabético, precisa às vezes de uma insulina. Da mesma forma que você tem um transtorno também desse. Você às vezes não tem a produção correta de neurotransmissores, né? Ou Uhum. então tem uma produção exacerbada. E aí precisa ter esse controle. É muito parecido. Não tem E como é, só você querer vencer, às vezes não só, nem mesmo com a terapia, com a psicóloga. é engraçado porque, como uma pessoa que viveu um processo, muitas pessoas chegam até me perguntando: o que tu fez? E às vezes eu vejo, gente, é incrível, eu vejo no olhar da pessoa a decepção quando eu não respondo o que ela quer ouvir. Porque ela quer uma receita Uma de receita bolo, pronta, Verdade. não de fato. tem. E eu não consigo não ser honesta. Eu falo, calma. O que eu fiz foi isso. Mas para eu te dizer o que eu acho que tu poderias fazer, por onde tu deverias começar, eu preciso entender a tua rotina. Lógico, existem coisas básicas, uma alimentação saudável, treino adequado, ok. Mas não é só isso. Tem diversos outros fatores para tu conseguir alcançar o teu emagrecimento, né? Uhum. Só que infelizmente as pessoas às vezes elas ainda não estão preparadas para ouvir o que elas precisam, né? E aí eu acredito que seja importante comentar sobre essa questão da medicação, é que ainda assim existem algumas questões ditas sobre o uso de medicação que precisam ser explanadas. Existe um grande número de pessoas que usam a medicação e não tem uma mudança de hábitos, não tem uma mudança de vida, né? E aí o que que acontece? Eu acabo retornando a um padrão antigo. A parte mais difícil, e aí a Jamile me corrige se eu estiver errada, não é apenas o emagrecimento em si, mas tu conseguir manter o Com emagrecimento. certeza. Porque tu vai ter que manter os teus novos hábitos. Então é uma mudança de vida de forma geral. E é importante falar que todo transtorno, um transtorno não tratado, ele tem chances de se tornar crônico e de você desenvolver outro transtorno, por exemplo, o TDAH. O TDAH ele tem uma baixa de dopamina, ou seja, ele está sempre procurando prazer. É por isso que ele tem uma tendência muito grande à compulsão alimentar, por vícios, por uso de substâncias, entre outras questões. E um TDAH não tratado, ele tem chance de desenvolver uma compulsão alimentar, essa compulsão alimentar, obesidade, a gente tem um grande número de pacientes obesos com depressão, então uma coisa vai levando a outra. E é algo que eu sempre digo para os meus pacientes: o diagnóstico não é problema, o diagnóstico é solução, porque tu vem uma vida inteira lidando com uma coisa que tu não sabe. E aí, de repente, tu consegue entender o que tu tens e tu tem um caminho para seguir. Pode ser um pouco mais difícil? Pode, mas ainda assim há chances. E eu acho que é nesse momento, e é algo que eu trabalho muito de forma individual, que é a autorresponsabilidade. É fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no momento. Perfeito. Perfeito. Não, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu trabalho com crianças também, então a pauta sobre TDAH já é uma pauta antiga. Mas eu venho percebendo um crescimento, eu acredito que vocês também, dessa pauta, principalmente nas redes, onde, de certa forma, banalizaram o Sim, termo TDAH. sim. Então, o Uhum. que que eu ia te perguntar? Como que a pessoa, que ela pode achar por alguns indícios da vida dela, como que ela pode, né, lógico, chegar a esse diagnóstico? Mas que cuidados ela tem que ter ao achar que é alguma característica dela Tá. e qual não é, né? Que pode ser um indicativo de TDAH, acho que é importante a É gente falar. importante falar sobre isso. A gente tem vários transtornos mentais. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, nasce contigo. Não tem a possibilidade de, com 30 anos, eu descobrir que eu tenho um TDAH, os sintomas começarem a aparecer. Não. Os sintomas, eles têm que aparecer desde a infância, tá? E o que que acontece? Muitas vezes, a gente vê que hoje em dia a gente tem uma rotina, todo mundo tem uma rotina muito louca, né? Então, primeiro, se você não dorme, se você não come bem, se você não tem uma rotina minimamente estruturada, a tua atenção vai ser afetada, a tua memória vai ser afetada. Então, assim, primeiro a gente limpa a casa. Então, quando eu recebo um paciente, a primeira coisa que eu faço com ele é ajustar o sono dele, a alimentação e a rotina. A partir disso, a gente vai fazer uma avaliação clínica para verificar se de fato existem critérios suficientes para ele receber esse diagnóstico. E não quer dizer que porque um paciente não tem um transtorno, que ele não precisa de tratamento. Muitas vezes a gente tem alguns comportamentos desadaptativos, que é o perfeccionismo, a procrastinação, entre outras questões. Então, a ansiedade, ela afeta a nossa memória, ela afeta a nossa atenção também. E é por isso que é importante você estar com um profissional capacitado, para que ele faça uma avaliação de forma criteriosa, porque nem tudo é TDAH. E a maioria das pessoas que acham que tem TDAH não tem. É uma parcela muito pequena. Então, TDAH é genético.
Se uma criança, um adolescente tem, ou o pai, a mãe, a avó, alguém da família precisa ter também. É um transtorno de neurodesenvolvimento, nasce contigo. Então, esses sintomas, eles aparecem desde a infância até a adultez. E a medicação, ela tem um papel muito importante. A medicação, ela não é salvadora, tá? O que vai tratar o transtorno é a terapia. Mas a medicação, ela vai amenizar alguns sintomas, como, por exemplo, vai te ajudar na atenção, na concentração. Uma criança com TDAH na escola, ela passa por um grande sofrimento, porque ela não consegue se concentrar. E ela começa a atrelar que ela não é capaz. Então, Dificulta o assim, aprendizado, né? Porque ela não consegue exatamente. ter atenção. Exatamente. Então, todo esse manejo, esse tratamento, ele é muito importante. Então, o TDAH, ele começa na infância. Não tem possibilidade de existir na adultez. Então, muitas vezes, o importante é que tu procure um profissional para fazer a avaliação correta e não se autodiagnosticar. E antes de mais nada, como tu mesma falaste, verificar primeiro como que tá a tua Exato. vida. Aham. Antes de falar que tem ou suspeitar que tem, não, mas calma. Tá tudo alinhado? Aí sim, tá tudo alinhado, não, eu continuo. Então vou procurar a ajuda de algum profissional, né? Pra não banalizar o tema, porque eu acho que isso aconteceu, né, nos últimos tempos. E Essa semana eu vi uma. Apareceu pra mim lá na rede social. Uma moça falando assim, que ela sempre achou que ela tinha TDAH. E aí ela resolveu procurar uma psicóloga. Ao final, né, fez uma série lá de sessões. Ao final, a psicóloga falou: não, sabe o que você tem? Ansiedade. A ansiedade dela, ela tinha TAG, que é ansiedade generalizada, dificultava dela prestar atenção nas coisas. E por isso ela era desatenta. Não era que ela tinha TDAH, mas ela ficava tão ansiosa, ela vivia pensando muito acelerado, muito à frente, que ela não lembrava, que ela não se atentava que ela tinha deixado o celular aqui. Então ela foi, a cabeça dela estava em outra questão, ela deixou o celular aqui, ela foi resolver outra coisa. Depois, cadê o celular? Ah, eu tenho TDAH, porque eu não lembro onde eu deixei o celular. Aham. Entendeu? A fala das pessoas hoje em dia tá muito assim, né? Eu achei interessante porque eu não imaginei que essa desatenção poderia estar relacionada à ansiedade. sim, porque a nossa memória está ligada com a atenção. Se eu não estou prestando atenção, a tua memória de trabalho ela é prejudicada. Quantas vezes a gente já saiu de casa? Nossa, será que eu fechei a casa? Será que eu tranquei? Será que eu desliguei, sei lá, o fogo? Entre outras questões. Porque se você não está prestando atenção, você não vai conseguir ter uma memória que consiga ser confiável. E por isso que muitas vezes esses diagnósticos acabam se misturando por falta de conhecimento. Por isso que a base do tratamento da terapia cognitiva comportamental é psicoeducação. O paciente ele precisa falar a mesma língua que nós, como psicólogos, estamos ali para ensinar para ele. Porque o objetivo é que lá na frente ele se torne seu próprio terapeuta. Ou seja, que ele não precise de terapia para sempre. Uhum. Entendi. E isso também está relacionado com a alimentação, né? Porque se você Com come certeza. também com desatenção, como o corpo, a cabeça, ela não consegue processar, ela não consegue fotografar que de fato você fez a refeição. A gente sempre cita o exemplo do cinema. Nossa, Sim. vai muito rápido. Um negócio daquele enorme de De pipoca, às pipoca. vezes no trailer, Antes, acabou a pipoca. antes do filme começar, É. Né? E aí você não consegue se perceber. Seria muito diferente se não tivesse, né, uma tela e você ficasse, às vezes, tu poderia ficar entediado de comer tanta pipoca sem nenhuma distração. Exatamente. Eu tenho um aluno, a gente conversa muito sobre isso, que ele tava. Tinha acontecido de ganhar um pouco de peso, tudo, e a gente estava tentando entender quais seriam as causas, né? Porque ele estava mantendo uma vida, mantém uma vida saudável, né? De atividade física, tudo. E aí eu fui catando ali na rotina dele, conversando com ele pra ver onde é que tava, né? Porque alguma coisa tava errada. Ele tava treinando direitinho e tava ganhando peso. Falei, na hora que tu vai jantar, que era a hora onde ele tinha mais fome, como é que é? Qual é o cenário? Tem televisão na cozinha? Não, não tem. Mas e o teu celular? Ah, eu fico vendo série. Nessa que ele fica vendo a série, era tipo, às vezes jantava pão, era um, era dois. Não saciava. Ou ele, na ideia dele, na cabeça, como ele estava concentrado em outra coisa, ele nem percebia que ele já estava saciado, né? Nos pequenos detalhes. E quantas pessoas, gente, não fazem isso? É. Não jantam vendo televisão. Eu acho que eu acho que é cultural, né? As pessoas estão acostumadas a fazer isso, a ser um momento para isso, quando na realidade não é, não deveria ser, porque a sua concentração, o seu foco deveria ser na comida, naquele momento, né? e o nosso comportamento alimentar, ele é impactado por várias questões, né? Pela cultura da tua família, pela cultura do local onde você mora,
pelo ambiente que tu estás. Então, assim, quando a gente fala dessa mudança de hábitos, naturalmente, tu acaba mudando o teu ambiente também. Porque, por exemplo, se você está num ambiente com pessoas que ingerem alimentos muito gordurosos, muito açúcar, refrigerante, aquilo ali é normalizado. A partir do momento que tu começa a mudar os teus hábitos e tu continua naquele ambiente, tu tem um reforço negativo. Poxa, tá comendo assim por quê? Mas come aqui com a gente, só agora, só dessa vez. Então, tu tá tendo um reforço negativo ali. E aí, é o que eu sempre digo. Ou você se retira do ambiente ou você vai ser contaminado por ele. Então, é importante que a gente faça boas escolhas para entender onde a gente vai estar e onde a gente vai se manter. E quando a gente fala de terapia, é uma terapia baseada com valores. A gente traz o paciente para entender quais são os valores e os objetivos dele. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre mudar essa rotina, essa alimentação, eu recebo pacientes que se fecham muito e eu tenho um diagnóstico, é a única explicação. Só que muitas vezes o que eu vou falar agora pode parecer até polêmico. Muitas vezes a gente não quer lidar com aquelas demandas, porque é doloroso, é desconfortável. E muitas vezes a gente não quer mudar, porque mudar vai fazer com que você saia do lugar. E esse desconforto de acordar cedo, de fazer uma boa alimentação, de te planejar, de fazer atividade física, é sair do conforto que você está ali todos os dias, mas que você acorda todos os dias decepcionado, porque existe uma baixa autoeficácia ali. E isso acaba impactando na nossa autoestima. E quando você não está bem com você, você não está bem com o resto também. É incrível, Bruna, porque é exatamente isso, sabe? Eu falo assim que é tão libertador quando você consegue entender isso. E veja bem, não é fácil, mas é libertador. Quando você entende, você consegue passar para o outro lado. Porque eu, por tantas vezes, me senti tão incapaz de tudo na minha vida. E depois que eu consegui, agora logicamente, né? Não foi do dia pra noite, Sim, foram com uma pequenos construção. passos, foi entendendo. E hoje a minha vontade de querer trabalhar com isso é justamente para ajudar as pessoas, porque na minha trajetória eu não tive muitos auxílios. Por exemplo, eu não procurei a minha psicóloga por causa do meu transtorno alimentar. Eram outras questões que, na minha cabeça, pesavam muito mais. E que, por esses transtornos, gerava compulsão alimentar. Quando eu fui tratando essas outras questões que eu Foi se tinha, ajustando. tudo foi se ajustando. E eu fui começando a entender que sim, eu era capaz de fazer aquilo. E aí você vai indo, e quando você vê, já faz parte da sua vida. E eu concordo completamente com a questão do ambiente. Hoje, a minha casa é moldada para o meu objetivo. Os meus amigos são moldados para o meu objetivo. Eu não posso mudar ninguém, mas eu mudo a mim, né? Perfeito. Eu começo a fazer aquilo por mim, independente de todo o resto. Essa questão de trazer da infância, trazer de casa é muito forte. Isso vai muito da minha relação com a bebida alcoólica, por exemplo. Eu cresci achando que aquilo era normal. E assim, eu não culpo a minha família, eu não culpo. Porque cada pessoa tem a sua escolha. Mas eu cresci achando que era normal. E quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer o consumo de bebida alcoólica. E o meu pai, até que me serviu tudo, e tá tudo bem. Na cabeça dele aquilo tava tudo bem, nunca tive problema com isso. Mas quando eu fui tomando a minha própria consciência, eu fui vendo, opa, peraí. Não é porque isso fez parte, eu vi isso a minha vida inteira, que ela precisa fazer parte de mim ainda, né? Se não me faz bem, se não me agrega, se não é uma vida que eu quero mais pra mim, tá, não preciso mais. Eu hoje sou adulta, eu posso escolher o que eu quero, entendeu? Então não é porque você foi influenciada a algo, e não tô falando isso como se ele me influenciasse quando eu era Sim. criança, mas era o visual, é o ambiente, Foi né? a construção que tu teve na tua vida. Exatamente. Então, hoje eu vejo que muitas das coisas que eu fui, que eu via quando eu era criança, não precisam mais fazer parte de mim hoje, né? Mas você mudar essa crença não é fácil, né? Que foi um dos motivos de eu ter procurado a terapia, foi por conta da minha relação familiar. E isso desencadeou todo o resto da minha vida. Então, assim, eu digo que é a base de tudo. Você procurar um acompanhamento profissional, psicólogo, para fazer terapia, para se entender, para se conhecer, é fundamental na vida de qualquer pessoa. E hoje eu vejo que existe uma busca muito maior, né? A psicologia, principalmente depois da pandemia, durante a pandemia, né? Cresceu muito essa busca, porque foi um momento onde a gente ficou fora do eixo, né? A gente passou por algo que a gente nunca imaginou que iria passar um dia na vida. Então, Uhum. gerou muita ansiedade,
as pessoas ganharam muito peso. Eu ganhei muito peso na época. Todo mundo ganhou muito peso, a maioria das pessoas. Então a gente aprendeu a regular ali as emoções através da comida. E hoje em dia eu vejo que a gente está conseguindo vencer esse cenário, né? A psicologia ela está conseguindo ganhar um espaço muito maior. E quando tu traz da tua história referente à questão alimentar, eu acho que até mesmo como profissional isso acaba gerando uma identificação. Porque as pessoas conseguem se identificar com uma dor que é delas e já foi tua um dia. Então, isso também gera uma certa autoridade. Então, é muito difícil, e é outro ponto polêmico, mas é muito difícil a gente vender aquilo que a gente não vive. Com Como é que hoje, certeza. como é que Jamile, como nutricionista, tu como personal, vai vender saúde, emagrecimento, se você não vive dessa maneira? Então, é muito mais difícil, né? A gente precisa ter autoridade daquilo que a gente fala. Com Sobre comportamento alimentar, a gente sabe hoje, através de estudos, que pode impactar você tendo pai e mãe obesos em até 30% de você ser obeso. Ou seja, 70% ainda são os teus hábitos. E aí eu recebo, às vezes, pacientes que quer falar assim, eu tô obesa porque minha mãe é obesa, né? Só que quando você vai puxar na amnese dela, ou dele, né, desse paciente, tem uma alimentação, né, muito calórica, muito baseada em ultraprocessado. E aí você pergunta quem cozinha, é a mãe. Ou seja, é a alimentação daquela casa que é daquele jeito. Então, se é uma alimentação muito calórica, e isso é normalizado, como a Bruna falou, todo mundo se serve daquela refeição, obviamente todo mundo vai ficar obeso, independente do gene. Uhum. Perfeito. Aí outra vez recebi uma pessoa e aí ela falou assim, e como é que tá o intestino e tal? Ela falou, eu tenho constipação desde sempre, mas é algo familiar, porque minha mãe tem, meu pai tem. Eu falei, mas a tua mãe e teu pai não são parentes, né? E homem é muito difícil ter. Aí quando a gente foi conversar, a alimentação da casa era muito pobre em fibras. Não se havia muito hábito de beber água. Então é muito mais o comportamento, né? O comportamento, ele sempre, como a Bruna falou, o ambiente sempre vence. Sempre vence. Sabe o que eu acho engraçado? Tem muito essa fala, né? Eu sempre fui assim. Sempre foi. Gente, não é assim. O nosso corpo, ele não foi, por exemplo. Eu sempre tive. É assim meu intestino. Aí tu fica assim, não é pra ele ser assim. Se ele foi assim a vida inteira, sempre teve alguma coisa que esteve faltando. Alguma coisa pra ele se regular. Lógico, existem algumas questões patológicas, etc. Mas isso são casos muito individuais. De modo geral, são os seus hábitos que estão fazendo ser assim, né? É. Eu falo isso às vezes, falar, Jamile, meu intestino é ruim, ele não funciona. Aí tu vai puxar o histórico, eu falo assim, brinco, né? Falo, olha, não é o teu intestino que é ruim, é tu que é ruim com ele. Aí ele não funciona. E sobre essa questão do comportamento alimentar, é por isso que a gente usa o diário alimentar com os pacientes. Porque como a Jamile trouxe, muitas vezes eles não conseguem perceber o que eles estão ingerindo. Quantas vezes, isso vai muito da nossa atenção, quantas vezes eu tô comendo aqui, mas eu tô no celular. Eu esqueço que eu comi um biscoitinho ali no escritório. Eu esqueço que eu repeti meu prato 2 vezes. Então, assim, são questões que o paciente ele não consegue ter a percepção. E o diário alimentar, ele serve para você ter esse comportamento consciente. Ele começar a entender, calma, talvez venha daqui, daqui, daqui. O que a gente vai fazer agora a respeito? Então, ele serve para a gente conseguir entender da onde é que começa esse comportamento, quais são os alimentos que são gatilhos, porque tem alimentos que fazem com que o paciente tenha um episódio de exagero, por exemplo. Alimentos com muito açúcar, alimentos muito gordurosos, entre outras questões. Então, essa questão aí de conseguir trazer esse conhecimento para ele é importante. Sem contar que a gente também tem algo que a gente chama de distorções cognitivas. Distorções cognitivas são pensamentos automáticos que a gente tem referente à comida. Então, é aquele paciente que tem aquele pensamento 8 ou 80. Eu já comi um bolo mesmo, então agora eu vou comer errado o resto da semana e na segunda eu volto. E eu acho que esse comer errado, esse comer com alimentos muito gordurosos foi tão normalizado que hoje, quando a gente se alimenta de forma saudável, parece que esse é o incomum. E deveria ser o inverso. Você é fitness, porque tu come arroz, feijão, Gente. carne e uma Aham. salada. Exato. Né? Exato. Ou então, enjoada. Não quer comer, é enjoada. Eu ouço muito. Também. Mas tem uma questão também, assim, a gente sabe que é muito mais palatável
Principalmente alimentos que misturam carboidrato, açúcar com gordura. Né? Isso é cientificamente comprovado, é muito mais palatável. Então, a gente entende que a pessoa acha aquilo muito gostoso, e realmente é, e aí tem todo o processo. Mas também tem a questão, como a Bruna falou, nem todo mundo está preparado. Cara, isso foi tão importante. Quando eu fiz a minha pós-graduação em comportamento alimentar e a professora falou isso, foi libertador, porque eu realmente me importava muito. Eu sempre procurava encontrar soluções e nem sempre o paciente queria solução. Né? Eu lembro Na que verdade, teve ele uma não queria a vez solução que tu queria dar pra ele, né? também. Eu lembro uma vez, foi bem no meio da pandemia, e aí eu comentei com uma moça e tal, pra ela fazer atividade física, inclusive ela é professora de educação física. Aí eu dei várias possibilidades. E ela, não dá por isso, não dá por aquilo, não dá por isso. Eu fiquei irritada. E eu me irritava. Por que você não fez isso? Depois que ela falou isso, gente, nem todo mundo tá preparado. Não adianta vocês façam o que for possível. Porque se a pessoa ela não quer, não vai ser tu que vai mudar. Principalmente em uma consulta só. Então, hoje em dia é assim. Ontem eu entendi um rapaz. Às vezes só dá pra ir 2 vezes na semana ou uma vez. Tá bom. Dá pra fazer um esforço pra ir 3? Vou ver. Tá bom. Tá bom. Vai Faça o que fazer é o quê, possível. né? Porque eu não tenho o que fazer. A gente orienta. Mas eu não tenho como ficar 24 horas ali com aquela pessoa para fazer Uhum. com que ela realmente coloque em prática tudo que a gente conversou. Isso é libertador para mim como profissional, porque quem se importa, eu me importo de fato. Eu não quero que o meu paciente chegue depois de 30 dias com mais peso do que quando ele veio, se o objetivo dele era emagrecer, Sim, com né? certeza. E aí eu comecei a me libertar disso depois que ela falou isso. E eu acredito que isso vai muito também da expertise do profissional, de enxergar que tem algumas coisas que não estão no controle dele, mas, sobretudo, da maturidade, porque é uma autorresponsabilidade. E nem todos estão prontos para esse processo de mudança. A gente fala que existem alguns estágios da mudança. Existe aquele paciente ideal, que ele enxerga a dor dele, ele enxerga o problema, ele está disposto. E existe aquele paciente que ele não enxerga, que ele está em negação ainda, que existe um problema ali, mas ele não lida com ele. Então, assim, é todo um processo de autorresponsabilidade da gente conseguir desenvolver. E é o que eu sempre digo, na terapia é 50 paciente, 50 psicólogo. Eu posso passar o dia inteiro aqui te ensinando, te auxiliando, te ajudando, mas a tua parte eu não posso fazer. Uhum. Então, o resultado, ele é compartilhado. Então, se a gente não chega num objetivo aqui, é porque nós dois não estamos em sinergia aqui. A gente não está tendo coerência no teu objetivo aqui, no teu resultado. E o tempo do outro não é o mesmo que o nosso. E para isso a gente precisa ter paciência. A gente precisa respeitar o processo, porque muitas vezes a gente quer, quanto profissional, que o nosso paciente melhore, a gente quer ver resultado, e muitas vezes isso acaba até impactando, né, na nossa visão quanto profissional. No início, pelo menos, da minha carreira, quantas vezes eu perguntei, será que eu realmente dei tudo aqui? Será que eu estou fazendo o correto? E aí a gente começa a ter maturidade e enxergar que não, nem tudo é sobre a gente. E na maior parte do tempo, não é sobre a gente, é sobre o outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, até mesmo para não nos afetar, não afetar a gente quanto profissional. Com certeza, eu vejo assim as minhas alunas, porque sempre chega no aplicativo, né? Se fez ou não o treino. Aí chega no meu relógio, eu só vejo. E aí tem uns nomes assim que eu fico, não tô vendo o nome da fulana. Aí eu vou lá, mando uma mensagem, oi, e aí, como é que estão os treinos? Ai, Lud, não tô indo por isso, por isso, por isso. Tá, ó, bora, dá pra gente arrumar isso? Dá, tá bom, obrigada, Lud. Mas assim, existe até um ponto também que dá pra ir, porque é como tu falaste, o nosso papel tá ali, fazer o nosso trabalho, oferecer o nosso serviço pra eles, orientar, mas tem até um ponto onde eu não consigo ir. Eu vejo que ela não tá indo, não tá indo, sempre tem alguma desculpa. Tá bom, tudo bem, então, na hora que der pra você, você vai. Porque é justamente pra gente também se preservar, né? Enquanto profissionais do nosso lado, de entender que a gente tá fazendo a nossa parte, mas que o resto depende dele, né? Bora ver as perguntas, Lúcia? Vamos. A gente teve aqui a pergunta que estava falando a questão de descontar as emoções na comida, né? Que a gente falou um pouquinho, mas eu acredito que é um tema muito importante, porque tem muita gente que fala, ai, hoje eu tive um dia muito estressante. Preciso dessa pizza. Hoje acontece muito isso, né? E nem sempre a pessoa consegue se autorregular para entender que aquilo não vai resolver o problema dela. Inclusive, foi uma das coisas que mudou, foi uma das chavinhas que mudaram no meu processo, foi entender isso. Eu parar
Tipo assim, hoje em dia, às vezes ainda vem essa emoção em mim, né? Mas eu consigo controlar já. Tipo, ai, poxa, tô muito cansada. Ai, queria muito um sushi. Mas eu falo, calma. Eu preciso mesmo? É isso que vai resolver o meu problema? Se a resposta for não, esquece. Eu não vou. Então, se tu puder falar um pouquinho disso, acho que é importante. Quando a gente fala de transtornos alimentares, eles têm um ciclo, né? E esse ciclo ele é compartilhado. Então, é um ciclo de recompensa, é um ciclo de culpa, é um ciclo de exagero, é um ciclo de restrição. Então, a gente tem aí como transtorno alimentar, a gente tem a bulimia, a anorexia, a gente tem a compulsão alimentar, né? Que é um dos transtornos principais. E quando a gente fala sobre essa regulação emocional através da comida, a gente se torna muito bom naquilo que a gente repete. Eu sempre falo que a excelência, ela é trivial, né? Então você consegue se tornar bom naquilo que você faz todos os dias e que você treina Uhum. com habilidade. Então, se a vida inteira você tem esse repertório comportamental, quando eu tô estressado, eu como uma pizza, você se torna muito bom naquilo. E é muito difícil tu mudar esse comportamento porque a gente tem o que a gente chama de habituação. A gente sabe que o nosso cérebro ele não quer gastar energia, né? Uhum. Então, hoje, quando você acorda, você vai escovar os seus dentes e você não pensa sobre isso. Você só vai ali escovar os dentes porque é um comportamento automático, é Uhum. um hábito, né? Imagina se todos os dias eu tivesse que pensar como é que eu faço para pegar na escova, levar até a boca, escovar. É natural, né? Então, hoje se você regula durante muito tempo as suas emoções através da comida, você não pensa mais, você só faz, né? E aí, dentro da terapia, a gente desenvolve outras formas, um repertório comportamental maior e melhor referente à regulação emocional. Então, uma das questões que eu sempre introduzo é a questão da atividade física. E não precisa ser atividade física que faz sentido para mim, é que faz sentido para ti. Então, de alguma maneira, você movimentar o teu corpo. Porque assim você vai ter uma outra fonte de regulação emocional, que pode ser atividade física, pode ser ligar para uma amiga, pode ser arrumar o teu quarto, pode ser tomar um banho gelado. Então aquele impulso, aquele desejo que muitas vezes a gente fala sobre uma fissura, que é quando eu preciso comer, eu quero comer. Quem tem o transtorno da compulsão alimentar sente uma fissura muito grande de eu preciso comer, eu preciso comer. E você acorda e dorme pensando em comida. E isso é muito doloroso, muito desconfortável. Então, assim, a gente tem esse ciclo da habituação. Então, muitas vezes o teu cérebro está fazendo força para um lugar. Quando tu começa a repetir, ao invés de comer, eu vou fazer atividade física bem aqui, nesse comportamento, ele vai continuar fazendo força para os dois lados. É por isso que é tão desgastante quando tu tá colocando um novo hábito na tua vida. Porque tu tá gastando muita energia de fato. Até que chega um momento que, de tanto você repetir esse novo comportamento aqui, o teu cérebro para e pensa assim, calma, a gente tá gastando energia sem motivo. Para os dois lados. Isso daqui a gente nunca mais fez. Hoje a gente tem feito muito menos. Então eu vou excluir esse comportamento aqui. E esse aqui começa a se tornar natural. E é aí que você introduz um hábito. A gente associa hábitos, né? Eu tenho uma associação que eu acho muito interessante, eu consigo perceber perfeitamente, que é escovar dente e fazer xixi. Se eu mudar a ordem, se eu fizer xixi, escovar dente, depois eu faço xixi de novo. E dá vontade, eu juro. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Pô, aí toda noite faço isso, né? Escovo o dente, faço xixi pra dormir. Se eu mudar a ordem, e se eu. Não importa, eu tomei banho, de repente eu urinei durante o banho. Eu escovei dente, eu vou fazer xixi de novo. Eu acho E que acho que são essas relações que a gente faz, né? Sempre que eu tô estressada, naturalmente vai me dar vontade de comer algo muito palatável. Até porque quando a gente está estressado, né, a gente quer de alguma maneira relaxar. E Uhum. não tem problema. Uma vez na vida não tem problema você se confortar. Em algum momento da sua vida, às vezes a gente está feliz e a gente quer sair para jantar com a nossa família. E não tem problema. O problema é ser a única fonte de regulação Uhum. emocional. Não pode ser a única fonte de prazer. A gente tem que encontrar prazer em outras áreas da nossa vida também. Exatamente. Então, eu acho que a lição que fica são duas: encontrar outras fontes de prazer também, além da comida, né? E eu acredito que insistir, treinar para que mude aquele hábito. Fazer de Ah, forma repetida até que se torne um Exatamente, hábito. é. exatamente. Quando a pessoa chega, digamos que com uma vida muito desregulada, e aí a gente tem, digamos que muitas tarefas para passar, eu sempre oriento assim: você não precisa cumprir tudo pro próximo mês, porque é muito difícil. Tu lembrar, eu tenho que beber água porque eu tenho que fazer refeição, porque eu tenho que dormir cedo, porque eu tenho que. Sabe, é muita coisa para você pôr em prática de uma vez só. Então a gente Exato. pode estabelecer o que tá pior naquele momento. São Ou o que pequenas é mais metas. acessível, né, de início para a Ou pessoa. então que for mais acessível. Vamos começar por aqui. Quando for pro próximo mês, isso aqui já vai estar um pouco mais estabelecido, a gente já foca numa outra.
quando lá na pós, né, a professora até orientou que para pessoas que tenham muita dificuldade em relação à alimentação, que a gente tente estabelecer por mês cada refeição. Então, esse mês a gente vai focar no café da manhã. Não importa como seja o resto do teu dia. Você vai fazer um café da manhã digno. Vai ter uma fruta, vai ter uma fonte de proteína, vai ter um pãozinho, um café. Você vai sentar e vai comer. Se o resto do dia tu comer fast food, o que seja, não importa. É o café da manhã, a gente vai focar esse mês. Quando for o mês que vem, isso aqui já vai estar estabelecido, já é um hábito. Perfeito. A gente vai participar, a gente vai partir pro almoço. Aí a Sim, gente vai, né? mesmo que seja, digamos que devagar, mas para uma pessoa que está com uma vida muito bagunçada e tem muita dificuldade, você ter a solução em 4 meses é muito bom. E Com aí, certeza. e aí que tá o grande erro, né? As pessoas, elas colocam metas muito altas por um período muito curto. Então, se eu espero perder 10 quilos em um mês e eu perco 5, eu vou me sentir frustrada, porque eu não consegui alcançar a minha meta. E olha que incrível é perder 5 quilos no mês. Exatamente. Com certeza. Agora, se eu estabeleço perder 5 quilos e eu perco os 5 quilos, eu me sinto satisfeita. E isso vai me movimentar a ter um próximo comportamento. Então, avaliar quais são as metas que a gente está estipulando. E muitas vezes isso gera uma certa ansiedade, uma frustração e faz com que você desista. Porque se eu quero perder 10 e eu nunca consigo, eu vou continuar por quê? Para mim não faz sentido. Então, assim, trabalhar com metas que sejam realistas e entender que uma evolução, mesmo que pequena, ainda é uma evolução. E aí tem uma questão que a gente trabalha na clínica, e eu sei que talvez no olhar nutricional, a balança talvez ela não seja tão importante. Mas quando as pessoas estão engordando, estão ganhando peso, as primeiras coisas que elas fazem é deixar de tirar foto, elas começam a usar roupas que facilmente cabem ali 50 quilos ou 100 quilos, então roupas que esticam muitas vezes, elas acabam não lidando com isso. Então, quando a gente fala do automonitoramento dentro da terapia, automonitoramento seria o quê? E a gente tem boas evidências dentro da psicologia, que é uma pesagem regular, seja de 15 em 15 dias, seja uma vez no mês, para que a gente consiga avaliar como é que está o comportamento do paciente. Porque muitas vezes o paciente ele engorda 5 quilos e ele não percebe. E se você tem 60 quilos, tá? Você engordou 5. É mais fácil tu voltar para os 60 se tu engordou 5 ou 2 quilos. Então, esse automonitoramento, ele é bom até para dessensibilizar a balança. Ele entender que o peso dele vai flutuar por várias questões. Então, ele começa a não dar tanta relevância assim. Então, no olhar psicológico, é muito importante para a gente fazer esse automonitoramento. E a gente até falou disso da outra vez, né, a respeito da balança. Eu acho que nem eu, nem a Jami acreditamos, né, por conta das evidências de que o peso da balança mostra o peso por completo, mas a gente não pode ignorar o fato de que muitas pessoas ainda, né, têm a Sim. balança como uma referência. E aí a Jami deu o exemplo da creatina, né? Mas eu acho que tudo que for de formas que você tiver para que aquela pessoa consiga são válidas. Porque ela já tá cansada de não conseguir. Geralmente, quando ela vem procurar uma de nós dentro da nossa área, ela, já tentei muitas vezes, eu não consigo. Parece muito distante. Exatamente. Então, o que a gente puder fazer para que ela consiga, mesmo que aquilo ali ainda não seja o ideal, já tá ótimo. Né? Por isso que quando uma pessoa chega até mim, eu sempre tenho um momento com ela para entender a rotina dela. Eu não prescrevo só o treino. Porque não é só treino por treino, qualquer um faz, né? Qualquer um da área consegue prescrever um treino para ela. Mas eu preciso entender a rotina dela. Como é que tá? Quem é que faz sua alimentação? Você almoça em casa? Você almoça no trabalho, né? Aí, quando a pessoa quer alguma dieta, o cardápio, né? Já indico pra Jamile, porque não é da minha área profissional. Então, mas assim, eu preciso entender como é que tá a vida dessa pessoa, porque isso que vai determinar como que ela vai ter que agir, né? E eu acho que isso vai para todas as nossas áreas. Não dá pra gente só chegar com um modelo, uma receita pronta do que ela tem que fazer para alcançar o objetivo dela, né? Ontem tava olhando, né? Até vi uma profissional e aí acho que eu vi algum reels e tal, entrei no Instagram, aí tava lá. Protocolo, não sei o que, não sei o que. Protocolo, desinflame, não sei o que. Aí fiquei pensando, cara, isso não funciona, porque tu não tem as pessoas, todo mundo tem suas particularidades, né? Então pode ser que, por exemplo, Ozempic é uma medicação muito boa, a gente vê muita eficácia, mas eu tenho paciente que perdeu meio quilo. Sim.
Então, não existe uma receita de bolo, não existe um protocolo que tu vai estabelecer e vai funcionar para todo mundo. Pode ser que funcione para uma grande parte, mas para todo mundo não. Então, ouvir, né, o teu cliente, saber quais são as demandas dele, as particularidades, né? Entender que, por exemplo, no teu caso, a pessoa que treina de manhã, normalmente ela é muito mais disposta do que uma pessoa que treina no final do dia, depois de ter passado um dia estressante, Exatamente. né? Então fica mais difícil exigir. Ah, não, tem que fazer, tem que aumentar a carga, tem que com uma semana. Às vezes a pessoa foi 3 vezes na semana, 2 Uhum. vezes. E é É. muito difícil quando tu te compara com a vida do outro, né? Porque não é a Exato. mesma realidade. O que funciona pra mim pode não funcionar pra ti. E É, às vezes o único período que aquela pessoa tem pra treinar é à noite. é, Então é o que a gente falou, né? Fazer o melhor que ele pode com o que ele tem naquele momento. é. Tem a moça, a Manocity, porque ela abriu mão da faculdade, Ah, eu falou que sei. quer fazer outra coisa, né? E tá focada mais nisso e tal. E o pessoal metendo pau nela, porque essa rotina dela não dá, porque ela inspira as pessoas e tal. Cara, eu não acho correto você julgar ela, porque cada pessoa tem sua realidade. Se tu compara a tua realidade, as tuas experiências com a das outras pessoas, isso é um problema muito teu que tu tens que trabalhar. Porque Perfeito, concordo. sempre vai ter uma pessoa com uma situação melhor que a tua. Aí tu vai viver frustrada. Aí a Monocity, de repente, sei lá, por qualquer motivo, ela desativa o Instagram dela. Aí o que que vai acontecer? Porque o problema não era ela, o problema era teu. Uhum. Vai ter uma Tu outra pessoa vai ali ter uma também que outra vai ser pessoa que tu comparação. vai atrás. Então o problema não era ela. Que bom que de repente ela viu que isso não fazia mais sentido pra ela e que de repente isso não encaixava mais na rotina dela, é problema dela, Com né? certeza. É porque, como eu tô te falando, as pessoas elas gostam muito de responsabilizar os outros pelas próprias É mais fácil. atitudes. É muito mais fácil. É. Veio, eu conversei com uma moça esses dias que ela falou, ai, porque eu sigo mais influenciadoras e tal. E, nossa, mas a pessoa não consegue. Eu não consigo fazer o que ela faz. Eu falo, mas peraí. Por que tu Uhum. tem que conseguir fazer o que ela faz? É a vida dela. Olha pra tua realidade. O que que tu consegue no momento? Não tem nada de errado em você se inspirar em alguém. Não tem nada de errado você se inspirar na produtividade da Manocity, por exemplo, porque ela aparentemente no Instagram é uma pessoa muito produtiva. Sim. Mas Uhum. saiba diferenciar o que cabe na sua rotina, né? Uhum. Que não querer viver a rotina da outra pessoa, né? Exatamente. E o que acontece é que as pessoas elas se comparam muito com o final, mas não com o começo. Eu falo por mim. Em algum momento, quando eu era bem mais nova, na faculdade, eu não tinha uma boa alimentação, eu não tomava café da manhã, não fazia atividade física, e tudo isso é uma construção. Para mim é tão natural quanto tomar banho. Hoje eu preciso fazer Uhum. atividade física sempre. Eu gosto, eu tenho prazer em me alimentar muito bem, mas nem sempre foi assim. Então as pessoas elas precisam entender que todo mundo teve um começo, ninguém começou bom. E aí tem uma questão. Para a gente se tornar bom, a gente tem que ser muito ruim primeiro. E a gente não quer ser ruim. As pessoas não querem se frustrar. As pessoas não querem lidar com o resultado que elas não conseguem ter ainda. E talvez com quem entende isso consegue chegar ali no final, consegue chegar num resultado bom. Mas primeiro é Perfeito. uma construção e é devagarzinho. Perfeito. E é Essa. muito interessante você reconhecer o ponto que Sim, você é ruim. Porque é dali que você consegue melhorar. Se tu achas que tu é bom o tempo todo, mesmo não sendo, tu isso é não perigoso. consegue Pra onde melhorar. que tu vai? Não Tu vai tem. melhorar o quê? Se É. tu acha que tá tudo bom, tudo perfeito, né? Então, também ter um pouquinho, conseguir refletir sobre as atitudes, tentar também escutar as outras pessoas, sempre filtrar o que você escuta, mas tentar, né, a partir dali, ver alguns pontos que podem ser E melhorados. essa é a diferença das pessoas que conseguem ter sucesso em algo e Uhum, não conseguem. concordo. E isso em todas as áreas da vida. No emagrecimento é a mesma coisa. A pessoa consegue porque, gente, ela insistiu, ela fez um pouco a cada dia, ela entendeu onde que ela precisava melhorar, quais erros ela teve. Eu comentei aqui com a Jamile que durante o meu processo de emagrecimento, né, com o acompanhamento dela, eu não tive o reganho de peso, né, nos momentos que eu fui lá com ela, né, para avaliação. Mas em muitos momentos eu tive episódios de compulsão alimentar durante o meu processo. Ele não foi lindo o tempo inteiro, né? De eu chegar e comer mais do que o estava proposto para mim naquele momento e etc. Mas eu sempre fiz o quê? Insisti, continuei, persisti, eu não desisti, porque o lugar que eu estava me doía muito mais do que o processo que eu estava vivendo. Eu queria muito aquilo. E ao contrário do que a gente falou do início do programa a respeito de você não se sentir capaz quando você vê que você não está conseguindo, o fato de eu conseguir isso me mostrou o quão eu era capaz
para qualquer coisa na minha vida. Me mostrou um poder. Se hoje eu tô tentando algo novo, que eu ainda sou ruim, eu sei que eu vou melhorar, porque eu vou seguir firmemente. Então, ter esse sucesso no meu emagrecimento foram 27 quilos de maneira natural, só com alimentação e treino. Então, isso pra mim é um motivo de eu me certeza. orgulhar muito. Então, o que mais eu não vou ser capaz na minha vida? Ao contrário do que a gente falou no início. Eu sou Perfeito. capaz de tudo que eu quiser. É o que a gente fala na TCC, né? Um pensamento gera um comportamento e um comportamento também gera um pensamento. Se você passa o dia inteiro, se você estipula que amanhã eu vou acordar cedo, eu vou pra academia, eu vou me alimentar melhor, e aí amanhã tu não consegue acordar, tu passa o dia inteiro sentado no sofá mexendo no celular, no final do dia tu vai te sentir frustrado, porque tu vai ter uma percepção de ti mesmo. Ao contrário de um dia, porque a gente tem dias e dias, né? Mesmo a gente sendo pessoas hoje que buscam um desenvolvimento, ainda assim vão ter dias que a gente vai ser muito produtivo e a gente vai se sentir muito bem no final do dia e vai ter um dia ruim, que a gente não vai conseguir colocar em prática muito das coisas que a gente ensina, porque a gente é ser humano e o ser humano ele é falho. Então, assim, a TCC ela fala que não é o que acontece com a gente que determina o nosso comportamento, mas o que a gente pensa a respeito de uma situação. Então, eu e você podemos passar pela mesma situação e ter reações diferentes, porque nós temos crenças diferentes. Então, o objetivo, independente do tratamento, é fazer o que a gente chama de reestruturação cognitiva. É flexibilizar essa forma de enxergar o mundo para que você tenha um comportamento mais funcional. Com a tua fala agora, eu lembrei muito da minha psicóloga, Tati. Beijo, Tati. Eu cheguei pra ela quando eu tive esse insight de mudança relacionado pro lado profissional. Eu cheguei pra ela, não, Tati, é o seguinte. Eu li um livro. E esse livro, e de fato, esse livro, assim, foi um divisor de águas na Qual minha livro? mente. É Os Segredos da Mente Milionária. E aí E assim, tinha a ver com finanças, né? Não tinha nada a ver, assim, com tanta coisa da minha vida, mas mudou, assim, o meu pensamento. E só que eu cheguei pra ela na fase da empolgação. Falei, olha, Tati, é o seguinte, eu tô lendo o livro, eu tô não sei o quê. Eu falei um monte de coisa que eu tô determinada, eu vou conseguir. Aí ela me olhou e falou assim, que legal, mas vamos lá, vamos com calma, porque são muitas coisas. Presta atenção em quantas coisas você me disse que você tá fazendo novas, né? Então, aquele momento de empolgação do início é normal, mas ela estava tentando já me regular para que eu entendesse que nem todo o tempo vai ser assim. E eu lembro que eu saí de lá meio brava assim, sabe? Eu falei, mas eu tô tão empolgada, não era o que ela queria na minha cabeça, né? Que eu voltasse a me sentir bem comigo mesma e tal. E durante o processo, já tem um tempo, durante o processo igual bem que a Comecei a Tati me entender. falou, porque tem dias que eu não tô tão afim, que eu tô mais desmotivada, mas o que tá fazendo diferença pra mim é seguir, assim como no meu Continuar processo de apesar emagrecimento. de. E Exatamente. o que ela fez contigo é o que a gente faz muito com o paciente em terapia. Quando a gente recebe o paciente, uma das primeiras coisas que eu digo é que o paciente ele tá ali para se frustrar. Que infelizmente ele tá ali para se frustrar e isso é importante, porque muitas vezes a gente vai em busca, a gente quer uma resposta, uma receita pronta. E eu recebo muito paciente, mas tá, o que eu tenho que fazer? Não é minha responsabilidade dizer o que você precisa fazer ou não. A gente, quanto psicólogo, a gente precisa ser imparcial, a gente precisa dividir o que é nosso e o que é do outro. E tem muitas vezes que a gente recebe o paciente numa primeira sessão e a gente já percebe a demanda dele, mas a gente não pode. A gente tem que esperar ele chegar até aquela conclusão para que ele tenha um insight, porque é um processo de mudança e é doloroso. E muitas vezes a gente percebe que o paciente ele fica chateado, ele quer uma resposta, ele quer sair dali com tudo resolvido o mais rápido possível, mas não é assim, porque é um processo. E esse processo leva um certo tempo. Então, assim, eu acho que é importante a gente conseguir ter esse olhar cuidadoso, ter essa expertise clínica e saber quando a gente precisa contar com outros profissionais também. Então, nutricionista, psiquiatra, personal, são pessoas que precisam trabalhar juntas quando existe esse paciente com um transtorno alimentar ou com uma demanda de emagrecimento. Sim, e só uma observação que eu falei assim, não era isso que ela queria, não é que o que ela queria que eu tinha que fazer, mas é que o que ela queria que eu quis dizer é que ela, enquanto psicóloga, quer para o paciente, quer que o Melhor. paciente melhore, nesse sentido. Não é que ela que tem que saber das minhas emoções, mais ou menos isso, só para ficar claro, né? Aham. Ei, Bruna, o campeão, né? Compulsão alimentar por doce. E aí? Pois é, assim.
A gente tem na literatura alguns estudos, mas ainda são estudos, são evidências bem fracas, né? Sobre dependência por comida, por doce, vícios em doce, né? E como eu disse, todo transtorno ele é multifatorial. Então, assim, não tem uma causa. E quando a gente fala da TCC, a gente fala de uma psicologia, de uma abordagem, uma teoria descritiva. O que isso quer dizer? Ela não está interessada em entender a causa específica de cada transtorno ali. A gente já sabe hoje em dia que ela é multifatorial. Então, o objetivo é a gente conseguir tratar de uma maneira geral. Exemplo, tu falou sobre os protocolos, né? A gente tem protocolos dentro da TCC para cada transtorno, mas não quer dizer que para cada pessoa vai ser feito da mesma forma. Por quê? Eu e você podemos ter TDAH, mas ele vai se apresentar de maneiras um pouco diferentes, porque existe um contexto, existe um ambiente, existe família, existem várias questões que podem impactar. Então, hoje, quando a gente fala em vício em doce, é um comportamento aprendido. É aquilo que você está repetindo constantemente. Então, o teu paladar, ele vai se moldando, ele vai se desenvolvendo em prol de um alimento que tu repete ali constantemente. Então, tem pessoas que têm o paladar doce ou salgado. Então, hoje em dia, a gente não tem uma comprovação, nenhum estudo que comprove que existe um vício por doce. Mas, assim como todo o comportamento é um comportamento aprendido, então, é o repertório ali. Talvez o doce, na vida daquele paciente ali, ele represente o conforto, a regulação emocional dele, no estresse, entre outras questões. Eu tive uma paciente que sempre que ela saía do trabalho dela, ela passava numa loja, comprava e já ia comendo o doce até chegar. E era algo que ela repetia todos os dias. E é o que eu disse sobre as emoções, tá? Muitas vezes a gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir tristeza, mas as emoções, elas não são ruins. Se eu não consigo perceber o que aquela emoção quer representar ali pra mim, eu não consigo fazer nada a respeito. Então, muitas vezes eu acabo sujando toda essa percepção. Então, eu tô no meu trabalho, eu tô estressada. Aí, todo dia eu saio do trabalho, paro em uma loja e compro um doce. Tá, eu tô ali regulando. Mas eu não tô entendendo por que aquela emoção ali tá constantemente. Será que eu tô aqui no meu trabalho e eu tô estressada porque eu não me sinto valorizada? Porque eu não consigo impor um limite? Então, a minha emoção, ela vai me sinalizar que eu preciso ter um comportamento. E muitas vezes, a comida, o doce, ele tá apenas Mascarando. mascarando todos esses sentimentos. Aham. Então, assim, é colocar cada coisa no seu E lugar. com o tempo você faz aquilo que a gente conversou no início, né? Associa os comportamentos. Exatamente. Sempre depois do trabalho, já dá Exatamente. vontade de comer doce, porque eu sempre faço Exatamente. O isso. Já nosso vira um cérebro é hábito, né? muito, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, se numa sexta-feira à noite representa o momento de você comer alguma coisa, relaxar, quando chegar na sexta-feira à noite você vai sentir desejo de fazer aquilo. E isso é natural, isso é automático. O nosso corpo é extremamente inteligente. Então, a gente tem esses hábitos angulares, né? Que é um hábito que vai levando ao outro. Então, facilite bons hábitos e dificulte hábitos ruins. Então, se eu quero beber água, eu vou andar com uma garrafa de água. Sim. Se eu quero evitar doce, eu não tenho por que ter uma barra de chocolate em casa. Emagrecer já é difícil, eu vou dificultar por quê? Não tem sentido. Exatamente. Verdade. Concordo. Outra questão, eu vi uma imagem que dizia assim, modas de 2024. Aí tava lá, corrida, beach tênis, não sei o quê, Que bom, né? coach. É. Aí uma delas, assim, compulsão alimentar, porque realmente as pessoas têm se autodiagnosticado, né? Não, aí a pessoa chega lá comigo, Jamile, eu como muito porque eu tenho compulsão alimentar. Mas a gente sabe que tem critérios É. e, na verdade, uma parcela muito pequena, de fato, tem compulsão alimentar, né, Bruna? Quais são os Tá. critérios? E aí, o que que acontece? Quando a gente fala, e eu ia pontuar sobre isso, todo mundo, alguma vez na vida, já teve um episódio de exagero. Eu tenho certeza que alguém já foi para um rodízio um dia e comeu mais do que deveria. E isso não quer dizer que você tem um transtorno. Você pode ter traços, tá? E você pode ter um episódio de compulsão alimentar e não quer dizer que você vai ter o transtorno da compulsão alimentar. Porque para isso você precisa ter um prejuízo acentuado na tua vida, precisa acontecer com certa frequência, com um número repetidos na semana e no mês. Um episódio de compulsão alimentar, a gente diz que é mais ou menos uma ingestão de 2.000 calorias num período de 2 horas. Então, 2.000 Nossa. calorias é um número muito Muito grande de grande. calorias. Então, geralmente é um paciente que come um pote de sorvete,
come, sei lá, um E bolo normalmente inteiro. eles não associam muitos alimentos, né? Ele pode misturar tanto doce com Exatamente, salgado. Os alimentos não exatamente. fazem muito E aí, sentido. Um Uhum. feijão com sorvete. exatamente. Quando o Entendi. paciente ele está nesse ímpeto da compulsão alimentar, né, que está nessa fissura nesse momento que ele precisa comer, ele tem a sensação de descontrole. E literalmente é uma sensação de descontrole. Eu falo por experiência própria. Então é você comer, 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 comer sem perceber que você está comendo tanto, você ter a percepção lá no final de que você está até despersonalizado, dissociado de você mesmo. Então, assim, é como se você estivesse fora de você. Uhum. E aí, logo depois, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de vergonha, vem um remorso. Muitas vezes é o alimento, é o paciente que ele pode até sair daqui para ir para um aniversário. Ele vai comer controladamente lá no aniversário, ele vai evitar. Mas quando ele chegar em casa, ele vai ter um episódio de exagero. E ele vai comer escondido. Ele vai esconder a embalagem no lixo para que as pessoas não possam ver. Essa questão da culpa, da vergonha, ela faz parte do diagnóstico. Faz parte do diagnóstico. Ter esse sentimento de culpa, de vergonha, de remorso, de frustração de que ele não conseguiu. Então, é um ciclo vicioso. E aí, o que que acontece? Geralmente, os transtornos, a gente diz que eles acabam se misturando. O paciente, ele acaba intercalando entre um transtorno e outro, muitas vezes. Então, às vezes, o paciente com compulsão alimentar, ele pode apresentar também a bulimia, que é justamente essa questão de você tentar controlar, se privar, só que ele não consegue sustentar. Uhum. E aí o que que ele acaba compensando? Ou ele faz atividade em excesso, então ele passa 3 horas na academia e ele acaba tendo uma lesão, ou ele tenta se privar, então eu vou comer 2.000 calorias aqui hoje, mas amanhã eu vou passar o dia inteiro sem comer. E ele não consegue sustentar, porque você Uhum. precisa se alimentar. É diferente da anorexia. Que na anorexia, o paciente, de fato, ele consegue controlar. E ele tenta comer o mínimo possível, mas ainda assim, se ele come um pouquinho além do que ele deveria, ele pode buscar, de alguma maneira, tentar reduzir esse comportamento. Então, assim, tem o uso de laxantes, diuréticos, atividade física em excesso, entre outras questões. A mente funciona muito parecida com o metabolismo mesmo, né? Eu sempre falo para meus pacientes que estão ali de início desenvolvendo algum problema metabólico, uma pré-diabetes, teve algum pico de pressão, falo, olha, a gente tem que cortar isso agora, porque uma doença metabólica, ela favorece para o aparecimento de várias outras, aí vai virando uma bola de neve. Uhum. Você é pré-diabético, depois você vai se tornar diabético, vai ter resistência à insulina, vai ter gordura no fígado, vai ter pressão alta, né? Aí Já você vai. vai acumulando. Eu percebo que em relação à nossa mente é muito parecido, né? A compulsão alimentar, que aí você pode também ter uma bulimia e você pode ter outras questões. E assim, quando a gente fala de pacientes obesos, quando a gente fala de paciente obeso, paciente com TDAH, é, essa crença de incapacidade, ela é muito forte. Então, assim, você entende que você não consegue. O paciente, ele começa a se enxergar sem valor. Ele Uhum. começa a enxergar o outro como pessoas que sempre conseguem menos ele. E isso vai desenvolvendo e vai impactando nessa crença de incapacidade. E aí a gente tem grande chance do paciente desenvolver depressão também. E depressão é uma dos transtornos mentais mais crônicos, né? Nenhum transtorno, seja transtorno alimentar, seja transtorno de ansiedade, a gente nunca fala em cura. A gente sempre fala em Uhum. remissão. Uhum. Remissão seria o paciente voltar à funcionalidade. Quer dizer que o paciente ele ainda vai ter, ele pode ter algum traço ali ainda, mas a gente não fala sobre cura, mas sobre remissão. Então, assim, quanto mais tempo o paciente passa com o transtorno sem tratamento, é como se melhor ele se tornasse naquele transtorno. Então, quanto mais o paciente passa tempo com depressão sem um tratamento adequado, mais depressivo ele se Uhum. torna. Então, assim, a remissão ela é muito mais difícil e o tratamento ele é muito mais desafiador. É por isso que quando você avalia que você está com alguma dificuldade, que tem alguma disfuncionalidade, o orientado é que você busque o tratamento o mais rápido possível para que você entre em remissão. Então, quando você está com uma perna quebrada, você está com algum machucado, você vai no médico. Porque com a saúde mental seria diferente. É. Essa semana mesmo atendi uma moça e ela já tinha também o histórico, né? E aí ela disse que estava um pouquinho assim, mas que não queria voltar para medicação e tal. Eu disse, olha, eu acho que é interessante você voltar para medicação, escutar o que teu psiquiatra está falando, porque a tendência, se você não fizer, é piorar. E aí você piorando, o que que vai acontecer? Ela tinha reclamado por conta dos efeitos colaterais. Se você não fizer agora, você vai ter que fazer mais lá na frente, numa dose muito maior, e vai ficar com um colateral muito pior.
Então, é melhor você tratar agora, que ainda tá mais tranquilo. Provavelmente o psiquiatra vai te passar menos medicações, porque eles podem também. Muitas das vezes eles associam, né? Nunca é só um remédio, muito difícil. Ele vai te passar menos medicação, uma dose menor, e aí você tem menos chances de acabar piorando. Isso, Eles tentam no início meio que vencer sozinho. Só exato. que é Eu ia quando falar isso seria agora. muito mais fácil E o que ter acontece a nessa questão remissão. da medicação? O que eu recebo muito dos pacientes é que eu sou dependente de tal medicação. O grande erro, e eu acredito que isso é uma grande desinformação que eu faço questão de trazer aqui, é que o medicamento, ele não é vilão, tá? Mas ele também não é salvador da pátria. Uhum. A medicação, ela vai reduzir os sintomas. Quando a gente recebe um paciente, eu recebo na clínica um paciente em depressão muito grave, onde o paciente ele já não come, ele já não toma banho, ele já não consegue fazer as tarefas mais básicas, eu não vou ter engajamento desse paciente em terapia. Então, qual é o meu papel quanto profissional? Eu vou encaminhar ele para o psiquiatra vai passar a medicação adequada, ele vai estabilizar e reduzir esses sintomas e eu vou tratar ele em terapia. Depois do tratamento, quando ele entrar em remissão, a gente faz a retirada da medicação. Qual é o grande erro das pessoas? Nós, seres humanos, somos imediatistas. Então, a maioria das pessoas, elas vão ao psiquiatra, fazem uso da medicação, os sintomas eles reduzem. Não precisa fazer terapia. Só que quando tu tira a medicação, os sintomas eles vão retornar, porque tu não tá tratando. Uhum. Então, assim, é um trabalho conjunto. E a gente tem que ter consciência e conhecimento sobre isso. Então, hoje em dia, se você faz o tratamento adequado, faz o uso da medicação, faz o tratamento com a psicoterapia, quando a gente entra em remissão, a gente faz a retirada da medicação e da alta da terapia. É E eu isso. percebo, Bruna, que as pessoas têm muito mais facilidade de fazer a medicação Do que fazer a do que terapia. fazer terapia, né? Eu percebo muita gente que faz várias medicações, aí eu pergunto, e aí, tá fazendo terapia? Não. E às vezes a gente se torna até chato, né? Não, mas tem que fazer, porque é uma coisa que com certeza a pessoa Uhum. sabe que tem que fazer. Mas às vezes ela tem dificuldade mesmo Mas não aceita. Às vezes de até fazer. tem. Porque é muito mais fácil tu tomar um remédio do que tu ir lá É abrir tuas desconfortável, dores, né? né? É o que eu acabei de falar, a gente não quer lidar com as nossas demandas, né? Uhum. Então a gente fica procurando o caminho mais fácil por muito tempo, até que chega um momento que se torna insustentável. Insustentável. Exatamente. Olha, eu acredito que a gente pôde trazer muitas reflexões, né? Como vocês puderam perceber aí, é muito, É muito muito, complexo, é muito muito profundo. complexo. Existem muitas. Nuances. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a mensagem que eu tenho vontade de dizer é: não tenham vergonha nem medo de ir atrás, de buscar ajuda, porque essa ajuda que vai fazer a diferença e vai ajudar no resultado que a pessoa quer. Às vezes é por um motivo ou algo que ela não faz nem ideia que é por aquele motivo, né? Então, eu acredito que buscar ajuda sempre vai ser o primeiro passo, né? Antes de pensar em qualquer outra solução, né? E aí eu acredito também, Bruna, que se tu puder, quiser deixar uma mensagem para quem esteja assistindo a gente. Eu acredito que assim, eu acho que independente da área que você tiver, independente do profissional que você tiver, eu acho que o que a gente precisa ter sobre o outro é empatia, né? A Uhum. gente é um ser humano cuidando de outro ser humano, independente da área que você estiver. E hoje, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala da área da saúde, a gente precisa olhar para o outro e pensar muito na gente nesse local. Então, essa troca de cadeiras, ela é importante. E dizer que muitas vezes a gente acha que é impossível a gente chegar em um resultado, seja no emagrecimento, seja numa mudança de vida, a gente enxerga de uma maneira muito distorcida. E a terapia, ela serve para a gente limpar essas lentes do óculos. A gente fala que é para limpar o seu olhar e fazer com que você enxergue a vida de uma maneira realista de fato. Entender que é um momento de cuidado, é um momento desconfortável, mas nunca vai ser sobre sofrimento. Só que esse desconfortável pode ser o que você esteja precisando para essa mudança de vida. Então, assim, hoje eu trabalho com algo que eu gosto muito, para mim eu passaria o dia inteiro falando sobre comportamento alimentar, sobre a questão da psicologia. Eu acho que a gente tem que gostar muito daquilo que a gente faz, se identificar, né? E dizer que os profissionais estão aqui para ajudar, que a gente não cresce sozinho na nossa vida, independente da área que você estiver, e que seja quem esteja ouvindo, que esteja assistindo, se identificar com uma dessas demandas. Eu vejo vocês duas como pessoas que eu acredito muito no trabalho, né? E eu me identifico com muitas demandas também. Eu acho que é sobre isso, eu acho que a gente está aqui no mundo para fazer diferença, né? De alguma maneira. E eu agradeço o convite também.
Exatamente. E aí, Rami? Obrigada, Bruna. Desde que a Ludmilla falou assim, a gente tem que pensar em outra pessoa. Com certeza eu pensei em ti, porque, né, eu confio muito no teu trabalho, sei do teu potencial. Conheci a Bruna porque a gente tinha uma paciente em comum, e aí ela me ligou. Aí nunca aconteceu isso. Nunca nenhuma psicóloga me ligou, e aí a gente conversou sobre essa pessoa. E aí quando veio a ideia da clínica, né, eu falei, vou chamar aquela menina lá pra vir pra cá. Fazer a diferença, né? Fazer diferença. E realmente a gente tem conseguido trabalhar em conjunto, a gente tem conseguido ter sucesso com vários pacientes. E é muito legal porque é aquilo que a gente falou, né? Eu não. Tem muitas áreas, eu não consigo abraçar. Eu demando, né, da minha área. E aí poder contar com uma profissional que é muito competente, que realmente consegue fazer diferença na vida dos pacientes, é maravilhoso. Isso aí. Então, vamos chegando ao fim. Muito obrigada. Nada. Se quiser deixar o teu arroba, né? Pra quem for assistir, não te seguir ainda, pode ficar à vontade no No Instagram. Instagram, o meu nome é Psi Bruna Fernanda. Lá eu coloco diariamente conteúdos sobre comportamento alimentar, sobre outros transtornos também. Compartilho um pouco da minha vida, porque eu acho que a gente se conecta com uma outra Sim, pessoa também, com né? certeza. E lá eu acredito que hoje em dia o Instagram ele é um espaço onde você tá ali para buscar profissionais, né? Antes a gente tinha cartão de visita, hoje não. Um Hoje a gente vai atrás de um profissional, a gente vai no Instagram. Então, de uma forma básica, eu agradeço o convite também, tá? E qualquer tipo de dúvidas, eu estou à disposição também. Tá bom, então, obrigada.